Preciso contar ainda que o Vasco da Gama segue em caráter de urgência, buscando pelo menos mais um atacante. Santiago Sosa, o volante argentino de 27 anos, já está no Rio de Janeiro. Desembarcou e vai conversar com você aqui. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. E o Vasco da Gama ainda procura por mais um ou até, quem sabe, 2 atacantes nessa janela de transferências. Depois de fechar com Colídio e Sosa, a prioridade é fechar com mais algum atleta que faça gols, independentemente de ser centroavante ou ponta. Precisa-se buscar, na visão do Pedrinho, do Admar e companhia, alguém com vocação para colocar a bola dentro das redes, e isso ficou muito claro, mais uma vez, no empate em 0-0 contra o Bahia. O Vasco se portou bem, quase não deu tantas oportunidades a um adversário que é forte, e só não saiu com a vitória porque tem pouca qualidade técnica do meio para frente. O Vasco tentou nos últimos dias John Córdoba, centroavante colombiano que pertence ao Krasnodar. O negócio se complicou por conta da pedida do Krasnodar de 8 milhões de euros. Yeboah, atacante equatoriano que disputou a Copa do Mundo, prefere seguir na Europa. Nesse momento ele joga no Venezia, da segunda divisão italiana. Brian Rodrigues ficou bem caro e complicado. O América segue colocando uma série de dificuldades. E o Brian Rodrigues, nesse domingo, numa partida da Nations, entre times mexicanos e americanos, marcou um baita golaço de falta na vitória da equipe dele, o América do México contra o Portland Timbers por 2-1. Já Nelson de Ossa, que é volante, negociação só não foi fechada porque na oportunidade, quando estava tudo certo, houve aquela liminar da 777. O tempo passou, a verdade é que o de Ossa fez uma grande pré-temporada e agora vislumbra a possibilidade de jogar no futebol inglês. Para completar sua fala sobre Diego Carlos, o zagueiro que é alvo do Vasco para a zaga, ele depende de uma rescisão do contrato do vínculo dele com o Fenerbahçe de forma amigável para que o Vasco não precise gastar na sua contratação. De imediato ouvindo o Santi Sosa, que desembarcou no início da madrugada. Agradecendo ao Jonathan Santos e a todo o timaço BTB Esporte, que lá esteve no desembarque, pela sessão das imagens. Santi Sosa fala sobre a expectativa de jogar com a camisa do Vasco e também do ciclo de preparação para a Copa de 2030 com a Argentina, jogador que vai ser convocado sim pelo treinador da seleção local. Inicialmente, esse é o tema que ele responde na chegada ao Vasco da Gama e fala sobre a expectativa da negociação e da estreia contra o Santos. Seja bem-vindo ao Vasco da Gama, o gigante da colina. Eu quero pegar um ponto seu sobre novo ciclo, né? Você agora que está com a camisa do Vasco, quero saber de você se você tem pretensões também de ter participação nesse novo ciclo da seleção argentina para a Copa de 2030. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, gracias por estar acá a recibirme. Sé que es muy tarde, que está lloviendo, así que gracias por eso. Estoy muy feliz de estar en Vasco da Gama, un club muy grande acá en Brasil. La verdad que tardamos un poco, pero estoy muy contento de estar acá. Estaba muy ansioso. Y respondiendo a tu pregunta, sí, por supuesto. Tengo el sueño de jugar para la selección argentina el próximo mundial. Sería algo espectacular, algo hermoso para mí. Así que bueno, voy a soñar con eso, pero primero la cabeza en Vasco, que es lo más importante. Sosa, seja bem-vindo ao Vasco da Gama, Jonatas BTB Esporte. Como é que foi controlar a ansiedade durante a semana? A negociação teve que se arrastar um pouco. Estava ansioso? Como é que foi controlar essa ansiedade? Sí, fue muy difícil porque yo hacía varias semanas sabía el interés de Vasco. Vasco, bueno, de hecho viajó alguien de Vasco para allá para negociar por mí. Tardaron varios días, pero bueno, al fin resultó para mí, para todos. Y bueno, como dije recién, estoy muy contento de que se pudo dar. Bueno, mañana falta la revisión médica, la firma, pero nada, estoy muy contento de ya estar en Brasil, en Río, ya con ustedes acá, así que bueno, esperamos que hacer rápido los trámites mañana y ya estar entrenando con el equipo. Sosa, bem-vindo ao Vasco da Gama, buenas noites. Te consideras preparado para debutar e ayudar ao Vasco de inmediato? Gracias. Sí, por supuesto, estoy preparado ya para jugar. Ya quiero hacer la revisión médica y entrenar con mis compañeros para
para debutar el domingo. Creo que puedo jugar ese partido, así que nada, estoy con muchas ganas, con mucha ansiedad positiva por estar ahí, por conocer a la gente, por conocer a mis compañeros, al nuevo entrenador y bueno, iniciar este camino lindo que es lo que yo elegí. Um recado pros hinchas, um recado pros hinchas. ¿Para los hinchas? Sí. Que estoy muy contento de estar acá, tengo muchas ganas de conocerlos, tengo muchas ganas de ganar, de conocer ese lindo estadio que tanto me hablaron y bueno, esperemos que el domingo sea y que nos vaya muy bien. Graças. Tá aí, o volante argentino Santi Sousa, mais uma vez, muito obrigado, Jonathan Santos, pela sessão das imagens no desembarque no Rio de Janeiro, já falando como jogador da preparação para o jogo com o Santos, ele que quinta-feira estará em São Januário para acompanhar o jogo com o Olímpia. Provavelmente documentação ficou pendente, né? E o Vasco não conseguiu escrevê-lo. Vamos aguardar aí o que o Vasco vai dizer, porque a todo momento ele só projeta o jogo com o Santos, né? Ele já vinha fazendo preparação com o Racing, jogando o Campeonato Argentino, mas ele só projeta esse jogo, né? Como estreia. Aliás, jogo direto, né? Uma luta para deixar a zona de rebaixamento. Santos que terá a volta do Neymar. Neymar cumpriu suspensão ontem na derrota em casa para o Atlético Paranaense por 2-0. Aliás, falando em reforços, ontem o Brian Rodrigues meteu mais um gol pelo América do México na vitória por 3-1 em cima do Portland Timbers. Ele que no jogo anterior tinha feito um gol e dado 2 assistências. O atacante uruguaio meteu gol ontem aos 6 minutos na vitória por 3-1. A negociação prossegue com o Brian. Uma negociação difícil também. O Vasco subiu a proposta por 80% dos direitos econômicos, pagando 12 milhões de dólares. O Vasco, mesmo em recuperação judicial, pode contratar. Não há nada que impeça, né? Até porque o futebol é o carro-chefe do clube e ele precisa fazer o motor girar e continua em dia com a recuperação judicial e as contratações são pagas a longo prazo. Então, quem está reclamando, vai para a cama, chora um pouquinho, levanta, enxuga as lágrimas, que esse é o melhor caminho, né? E olha que todos os clubes têm dívidas, todos, maiores ou menores, e estar em recuperação judicial não impede ninguém de contratar. Antes de falar especificamente do jogo, eu não posso me furtar de não falar do senhor Rodrigo José Pereira de Lima, o árbitro de Pernambuco. Eu acho que a arbitragem brasileira deveria se orgulhar de, apesar de tantas lambanças que se envolve, de ter conseguido mandar 3 árbitros para a última Copa do Mundo. O Wilton, o Ramon Abate-Abel e o Rafael Claus. Mas a arbitragem brasileira, ela absolutamente tem uma necessidade gigantesca de querer ser também diferente. Eu não entendo. A gente tem no nosso time um ex-árbitro dos grandes, que foi o Cláudio Vinícius Cerdeira. Cerdeira nunca foi um cara espalhafatoso, nunca foi um cara de querer aparecer em campo. Mas existem alguns árbitros que definitivamente têm uma necessidade de mostrar uma autoridade, uma postura em campo, assim arrogante, assim desinteressada do jogo, como é desse senhor Rodrigo José Pereira de Lima. Porque o estilo de arbitragem dele prejudica o jogo. Porque os jogadores não entendem absolutamente o que é critério para esse senhor. Porque o jogo é um jogo pegado, o jogo na Bahia é sempre difícil, o Bahia tem pressão de torcida, tem um bom time, tem investimentos altos. Então o jogo na Bahia é muito complicado. O Vasco vai aí para mais um ano sem vencer dentro de Salvador. Então é um jogo que normalmente você tem, né, pancada de um lado, pancada de outro do jogo, sem deslealdade, sem maldade nem nada. É importante que o árbitro mantenha disciplina. É importante que o árbitro tenha pulso. É importante que o árbitro tenha posturas que sejam únicas e inequívocas para todos em campo. E o árbitro da partida não foi assim. Os cartões amarelos, e principalmente o cartão amarelo do Thiago Mendes no primeiro tempo, é absolutamente inacreditável. E eu acho que o Vasco deveria recorrer desse cartão. Porque recentemente teve um jogador, eu não sei de qual time, que teve um cartão que foi retirado porque foi injusto.
O cartão do Thiago Mendes foi simplesmente porque o Thiago Mendes tem um passado de reclamação, mas ele foi argumentar como capitão algo claro, de critério do árbitro, que deram um cartão amarelo para o Cuiabano momentos antes por um contra-ataque muito bem dado e não deu um cartão amarelo em cima do Brenner, do cara que fez a falta no Brenner, pô. E assim, pela leitura labial, ele fala, eu tô dando porque todo mundo tá reclamando. Ora bolas, que diabo de critério é esse, senhor árbitro? E além disso, é um árbitro que você não entende o que ele vai apitar. Vocês viram como é que ele acabou o jogo? Parecia que ele tava de saco cheio de apitar. Enfadonho, sabe? Assim, sem vontade. É um cara que não corre, um cara que não participa. Tudo é demorado, tudo é lento. Tem uma bola de um cruzamento que o Spinelli vai disputar com o zagueiro do Bahia. A minha mãe, falecida, viu que o cara do Bahia botou no escanteio. O Bahia bateu de novo, todo mundo reclamando e todo mundo com medo de tomar cartão amarelo, porque ele é um inconsequente. A gente não sabe qual é o critério dele, mas você tem que avisar. Porra, cara, bateu na cabeça do cara, porra. É nítido. E aí, depois de 30, 40 segundos, é que ele vai dar o escanteio. Porque, ora bolas, alguém viu. Então, numa má vontade para apitar o jogo. Lances claros de falta, uma falta em cima do Brenner no primeiro tempo, na linha de fundo. O cara vai em cima dele, ele deixa o jogo seguir. E eu tô muito curioso, porque todos os gols que foram anulados pelo impedimento automático, a gente teve a amplitude da imagem. Bom, eu não sei se alguma televisão mostrou, mas eu vi o jogo na TV Globo e não vi o lance do impedimento dado no gol do Adson. Eu apenas vi os dois bonequinhos. E desculpe, eu tenho direito, por tudo que se vive nesse país, de não acreditar. Aquele bonequinho ali pode ter sido feito pelo filho de alguém. Pode ter sido feito por um menininho. Pode ter sido feito por um cara que gosta de arte gráfica. Porque eu quero ver o lance, porra. Eu quero ver o lance. Foram 4 gols anulados no jogo. Em 3, inclusive um do David, que foi claro, porque você vê a imagem. Você vê a imagem. Agora, as imagens dos outros gols são imagens apenas complementares, porque no campo você já vê que o cara tá à frente. Agora, do David, não, me desculpa, era um ombro. Era uma clavícula. E eu quero ver o lance, porra. Eu não sei se mostrou, me perdoe se mostraram, mas eu não vi. Não houve replay do lance. E eu tenho todo o direito de duvidar. Todo o direito. Porque tudo no Brasil é enrolado, tudo no Brasil é mal feito. O VAR é mal usado. Agora impedimento semiautomático. Não quero, eu quero entender qual é a origem desse negócio. Então eu queria fazer esse registro aqui, porque o árbitro da partida prejudicou o jogo. O jogo. Por conta da indolência, da preguiça dele de apitar o jogo. Os cartões errados, os critérios errados, aí não dá uma falta em cima de um jogador do Vasco, claro, aí na sequência tem uma falta a favor do Bahia, ele também não dá, porque ele viu que ele fez cagada antes, aí ele deixa acontecer. Enfim, um juiz horroroso, péssimo. Um juiz ruim. E eu diria que mal intencionado, caseiro, absolutamente caseiro. Dando faltinhas a favor do Bahia, não dando faltas a favor do Vasco, e você enerva o Vasco, você enerva o time. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor, que assim o nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!